Você vai ouvir agora uma mensagem que vai edificar a sua vida. Então vamos nós aqui, Gênesis 3, versículo 8. A igreja diz amém? Amém. Está escrito: e ouviram a voz de Deus, ou a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Se tivesse sem folhas, fosse outono, não tinha como, né? Versículo 9. E chamou Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Deixe sentar. Glória a Deus. Oh, aleluias. Santo é o Senhor, digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Adão e a sua esposa, a sua mulher, a Eva, eles ouviam a voz de Deus. Eles não viam, ele apenas ouvia. E ele relata aqui, dizendo que na viração da tarde, Deus aparecia para conversar com ele. E assim o tempo passou, e houve um momento que Deus, na viração do dia, procura Adão: Adão, Adão, onde você está, Adão? E ele diz que temeu a voz do Senhor, se escondeu, porque entendeu que ele já estava despido, ele já estava nu. Não vou tratar desse assunto, mas eu vou tratar aqui sobre a voz. Eu vou tratar nessa noite, em breve palavra, sobre o Deus invisível. Desde o Gênesis, desde o Bereshit, desde a genealogia, desde o início, desde o começo, Deus se apresentava ao homem através de uma voz. Glória a Jesus. E a voz, ela sempre foi, sempre será uma ação de autoridade. A autoridade é uma coisa, poder é outra. Poder é quando a ação é executada. A voz entra como autoridade. Não faça isso. A voz, simplesmente, se a pessoa não faz, está atendendo. Mas a partir do momento que a pessoa é contra, e a ação da punição, vem a ação do poder. A ação do poder vem a execução, a punição. Então, ouvi tua voz, temi e me escondi, porque estava nu. E quem foi que disse que você estava nu? Pela ação que moveu o pecado, daí entra a punição, a execução. Mas falando aqui da voz, Adão passou um bom tempo ouvindo a voz de Deus. E essa voz lhe dava uma direção. Outra pessoa também que aqui no livro de Gênesis, ouviu também a voz de Deus, e Deus disse para ele: olha, faça uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio, vou destruir toda a terra, tudo aquilo que existe sobre a face da terra, eu vou destruir, eu vou eliminar, do réptil, do homem, do animal, tudo que existe sobre a face da terra, era apenas uma voz. E Noé atendeu aquela voz, fez a arca, uma arca que salvou a sua família e muitos animais.
Seguindo, a gente vai lá para o capítulo 12 do livro de Gênesis, aonde um cidadão que era de Ur dos Caldeus, por nome de Abrão, ele ouviu uma voz. E a voz que ele ouviu dizia assim: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu. Não era uma ação visível, era uma voz. Glória a Deus. Mas seguindo aqui, então já que Adão ouviu a voz, obedeceu. Já que Noé ouviu a voz, obedeceu. Já que Abraão ouviu a voz, obedeceu. Moisés também ouviu esta voz. Só que Moisés ouviu esta voz porque ele via algo que estava na sua ótica visível. Ele olhava e aquela sarça não se consumia, lhe chamou a atenção, e ele foi se aproximando, e aquilo era uma ação teofânica, porque Deus, ele é fogo. Natália, Deus é fogo, e ele passeia no meio do fogo. E como Deus é fogo, que Moisés via aquela sarça queimando e não se consumia, para ele algo inédito na história. Quando ele se aproxima, ele escuta e a voz diz assim: tira a sandália dos teus pés, porque a terra onde você está pisando é terra santa. Apenas uma voz. E ele ouviu, temeu e ficou procurando assim: quem está falando comigo? Eu sou o Deus de teus pais. E Deus começou a se revelar, falando com ele lá no monte de Deus, através de uma sarça ardente. E era uma voz, Edinaldo, uma voz, já simplesmente uma voz, soando. E dali Deus começou a falar com ele, disse assim: olha, o povo lá no Egito está clamando, e eu tenho ouvido a voz do meu povo, e estarei te levantando, aleluia, como libertador do povo lá do Egito. E ele foi gostando daquela conversa e foi conversando com aquela voz. Era como se estivesse procurando aonde é que estava a voz, mas aquela voz estava lá, aquela sarça que não se consumia, aquele fogo que estava sobre a sarça. E o que eu entendo com isso? Que aquilo era uma teofania. E o que é teofania? É a presença de Deus em fogo. Aleluia. Deus também teve a sua presença na inauguração do templo, lá quando Salomão inaugurou o templo. Uma fumaça que tomava conta do templo, e aquela fumaça entrava no templo assim com poder, com glória, aleluia, que os sacerdotes não podiam ministrar, porque dentro daquele templo estava a glória, a presença de Deus. E quem vê Deus morre. Quem vê Deus morre. E Deus sempre se manifestou ao seu povo, falando com ele. Mas em uma ação teofânica, além da voz, Sandra, Deus tinha mensageiro que falava diretamente com as pessoas. Além da voz, além da sarça, no livro de Juízes, capítulo de número 6, está Gideão malhando o trigo no lagar. E um certo cidadão chega, senta, olha para ele e diz assim:
Ei, tá bonito, né? Vai na tua força, homem valoroso, o Senhor é contigo. Ele olhou para aquela pessoa, olhou, disse: como? E quem estava falando com ele, simplesmente em uma ação teofânica, era um anjo de Deus. Então, quando Deus, aleluia, através da sua voz, vem falar com o homem sobre a face da terra, Adson, Deus também pode enviar um anjo para falar com a gente através do seu poder e da sua majestade. Porque Deus mandou diante de Gideão. Deus mandou anjo para Abraão. Deus mandou anjo falar com Ló. E era próprio representante de Deus na terra. Um anjo. Se apresentou uma burra. Porém, o profeta que estava montado sobre ela, o conhecido Balaão, e ela disse assim: eu te levo para todos os lugares, montado nas minhas costas, e você vem me repreender desse jeito? Ah, se eu tivesse com a espada aqui, eu te matava. E a espada estava lá na mão do anjo que estava na frente dela, porque ela via o anjo e o profeta não conseguia ver. E até o dia de hoje tem muita gente que não tem conseguido ver a presença de Deus nesta casa. Tem muita gente que não consegue entender que Deus quer estar falando com ele. Ouvir. Eles ouviram. Muitos anjos de Deus creram. Mas o anjo também apareceu a um tal de Manoá, o pai lá de Sansão, lembra? E deu as coordenadas: ele não pode beber vinho, não pode passar navalha sobre a sua cabeça, vai nascer, ele vai ser poderoso em Israel. Mas agora no Novo Testamento ele aparece para uma mulher por nome de Maria. E disse assim: agraciada és tu sobre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Mas Moisés tinha uma intimidade tão grande com Deus, que ele chegou a um ponto de dizer assim: eu quero ver o Senhor, eu quero conhecer o Senhor, meus olhos querem contemplar o Senhor, como o Senhor é. Eles estão, tá certo, Moisés, eu vou te permitir um pouquinho da minha glória. Eu vou passar na penha pedra, eu vou passar na fresta da pedra, e se você conseguir ver, bem, é o que eu vou te dar para você se alegrar. E Deus concedeu a Moisés, a Moshe, ver simplesmente um pouquinho, uma restinha que ia passar assim. Era a presença de Deus, para que Moisés se alegrasse naquilo que ele queria ver. Aleluia. Mas era o Deus invisível, e quem visse morria. Aleluia. Oh, glória. Mas a fé vem pelo ouvir. A fé não vem pelo ver. A fé vem pelo ouvir. E os pagãos, o mundo pagão, as nações pagãs, diziam assim: como? Como é o Deus de Israel? O nosso Deus, dizia as nações, tem braço, tem perna, tem olhos, tem nariz, tem mãos, tem tudo. E o de Israel não tem. Que Deus é esse? Como podemos crer no Deus que a gente não vê? A gente tem que crer no Deus que os nossos olhos vê.
Mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Deus, em sua onisciência, em sua onipotência, em sua onipresença, Deus é Deus. Ele pode estar aonde Ele quiser, a hora que quiser, quando quiser e o momento que quiser. Ele pode fazer o que Ele bem entendeu, quando quiser e Ele pode aparecer a quem Ele quiser, o momento que Ele quiser, quando Ele quiser. Ele é Deus. Então, as nações diziam: como acreditar em um Deus invisível? Mas a ação era: como a gente vai lutar contra o Deus de Israel que a gente não vê? Aleluia. Era um argumento lógico para Deus aparecer, ou Deus mostrar alguma coisa. E Deus, como tão poderoso, Ele cedeu algo ao homem, ao ser humano sobre a face da terra, em sua revelação. E foi cada momento mais, através da sua palavra, se revelando ao homem. Deus até permitiu, através de uma arca. E esta arca era a presença de Deus. E aonde esta arca estava, alguma coisa acontecia. Nesta arca o homem não podia nem tocar, a não ser os sacerdotes levitas. O homem não tinha o direito de tocar na arca. Dentro da arca tinha a vara de Arão, tinha o maná, tinha as tábuas da lei. E ela era revestida por ouro, por dentro e por fora, e sobre ela tinha 2 querubins com asas sobre a arca. E era simplesmente a presença de Deus. O povo de Israel se alegrava. Até Hofni e Finéias, em momento de uma guerra, que estava perdendo a guerra, disse: a única maneira da gente vencer essa guerra é pegando a arca e trazendo para frente de batalha. Trazendo a presença de Deus para frente da batalha, a gente vai ganhar essa guerra. Deu errado. Porque como Hofni e Finéias estava em pleno pecado, a arca não concorda com o pecado de ninguém, mas concorda sim com a santidade daqueles que querem realmente ter um segredo com Deus. Perderam a guerra e o pai morreu. E a arca foi habitar lá no templo de Dagon. Quem era Dagon? Dagon era o deus dos filisteus. E colocaram a arca da presença. Na presença de quem? Dagon, coitado. Quebrou a cara. Só ir botar a arca assim, no outro dia, quando chegar lá, estava Dagon todo quebrado. Consertaram Dagon, botaram no mesmo lugar. No outro dia estava Dagon todo quebrado. A presença de Deus é algo glorioso na vida do cristão. Ouvir a voz de Deus é coisa gloriosa. Receber a presença de um anjo é coisa magnífica. Mas receber o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador é algo que vai nos dar o direito à salvação. Oh glória! Aleluia! Salmo de número 115, o salmista faz uma apologia àqueles que fizeram estátua para adorar os seus deuses. Mas o salmista fez uma apologia aqui no Salmo de número 115, dizendo que o Deus deles tem orelha, mas não ouve. Tem nariz, mas não cheira. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem cabeça, mas não pensa. Tem ouvido, não escuta. Tem perna, mas não anda. Tem mão, mas não apalpa. Mas o nosso Deus, aleluia. Então que adianta ter tudo isso, não fazer nada e ser dominado? Em um certo momento, Sansão disse: meu Deus está em todas as coisas.
Meu Deus está em tudo aquilo que se move. Meu Deus é vida. Onde é que te pode ver Deus? Você pode ver Deus numa árvore a partir do momento que o vento sopra sobre ela. Você pode ver Deus numa árvore a partir do momento que ela dá um fruto. Você pode ver Deus nessa árvore porque a mão de Deus está sobre ela. A mão de Deus está sobre a vida do ser humano porque é o fôlego de vida. E o fôlego de vida pertence a Deus. É Deus que dá. É Deus que o toma. É Deus que mata. É Deus que faz viver. É Deus que abate, é Deus que edifica, é Deus que exalta, mas também aquele que exalta, assim começar, ele também abate. Escorro aqui para os momentos finais desta palavra. Como o anjo apareceu a uma mulher chamada Maria e disse para ela: agraciada és tu e bendito é o fruto do teu ventre. Depois de 400 anos, Deus sem falar com ninguém sobre a face da terra, e de tantas as nações assim, nós queremos ver Deus, mas Nabucodonosor, lá na fornalha de fogo, diz: eu vejo um como filho dos deuses, e está passeando no meio do fogo, e o nosso Deus é fogo consumidor. Venha comigo. Todo ser humano sobre a face da terra, todo, ele tem 36 graus em seu estado normal. 36. Baixou, está complicado. Subiu, já começa a ter uma tal de febre. Sabe por quê? É porque dentro de todos nós tem fogo. Uma pessoa quando morre, toca lá na carne lá. Tocou, está gelado. Não tem mais fogo. E se tem fogo, Deus está ali. E se tem fogo, Deus está presente. E se tem fogo, tem vida. Se tem fogo, aleluia, pode receber a direção de Deus. Oh, glória! Venha comigo e eu começo a escorrer finalzinho dessa mensagem. Um certo rei poderoso, por nome de Alexandre o Grande. Mas o cidadão era tão poderoso, era tão temido, e todas as nações que ele derrotava, a sua visão era também derrotar o Deus daquela nação. Porque ele sabia que nos templos que era erigido ao Deus daquela nação, lá tinha uma estátua. Tinha algo que representava o seu Deus, a sua entidade. E Alexandre Grande, por onde ele passava, por onde ele vencia, qualquer nação que ele vencia, depois que vencia, ele ia lá no templo. E quando chegava lá no templo, se tivesse uma estátua assim, derruba diante aqui do Alexandre o Grande, para que aquela estátua se curvasse diante dele. Vai na história. A história revela isso. Porém, ele vence Israel. Ele chega em Jerusalém, consegue derrotar o exército de Israel. Para onde é que ele vai agora? Para o templo. Eu agora vou derrotar o Deus de Israel. Ele vai se curvar diante de mim. O Deus invisível. O Deus que ninguém vê. O Deus que ninguém pega. E ele chegou dentro do templo, olhou, disse: cadê o Deus de vocês? Sandra, o nosso Deus está ali, ele está em todo lugar. Ele não se limita a um pedaço de madeira, a um pedaço de barro. Nosso Deus é vida. Nosso Deus está no céu, como também está na nossa vida, está no nosso coração. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a
Ele todo louvor. Um dos reis, dos generais mais temidos de toda a história, por nome Napoleão Bonaparte. Quem nunca ouviu falar nesse cidadão? Homem guerreiro. Qualquer aluno hoje aqui que for na história vai saber sobre Napoleão Bonaparte, francês. Certo dia ele passando em Israel, diz que esse povo aí que está nesse lugar, clamando desse jeito, eles estão ali, ninguém vê nada, apenas assim, clamando, eles estão clamando a quem? Enquanto os outros eram costumeiros chegar diante daquele pedaço de madeira, ou daquele pedaço de pau, ou diante daquela estátua, aí ficava lá. Napoleão Bonaparte disse: realmente, se esse povo derrotado do jeito que está, ainda clama ao Deus dele, é porque eles creem que o Deus dele vai entrar com providência. E hoje nós estamos aqui em pleno dia 20 de março de 2022, falando que Jesus Cristo, Ele vive e reina para todo sempre. Aleluia! Então Ele nasceu de uma mulher. Bendito és tu, mulher, porque bendito é o vulto do vosso ventre. Agraciada é essa. E Ele nasceu. E quando Ele nasceu, a palavra diz: nasceu em Belém, o Salvador, o Filho de Deus. Toda a sua trajetória, desde criança, eu tenho uma mensagem que diz assim, que é o tema, não na cruz. Já preguei ela aqui faz muito tempo, um dia eu retorno ela. Não na cruz. E desde o momento que Jesus nasce, o diabo tentou matá-lo. Desde o momento que Jesus nasceu, o diabo tentou matar. Teve um rei que disse assim: olha, aos magos, reis magos, disse: aonde ele nasceu, você me diga que eu vou lá adorá-lo. Adorá-lo? Conceição. Queria matá-lo, porque estava ali o rei. Cresceu, e cada passo que ele dava na estrutura da humanidade, e o que ele fazia, e na sinagoga que ele entrava, que ele lia a palavra, ele dizia assim: hoje se cumpriu a escritura a respeito desta profecia. Finaliza essa mensagem. Aleluia. No livro do evangelista João, capítulo de número 14, profeta, bota aí para nós aí. João 14, versículo de número 9. Um certo discípulo chega para Jesus e diz assim: mostra-nos o Pai. Apenas que o Senhor mostre-nos o Pai, para nós basta. Disse Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me... Deixa lá, profeta, deixa lá. Disse: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai, porque aquele que vê a Jesus também verá o Pai. Então, de tanto as pessoas e as nações pedirem, a gente não suporta mais ver um Deus invisível, quer dizer, ouvir a voz, a gente quer ver. Então João vai dizer assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo de Deus. E no princípio era o verbo.
E o verbo estava com Deus. E o verbo era? Deus. O verbo era? Deus. Há alguma dúvida? No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era? Deus. E quem é o verbo? Deus. Jesus. E o verbo se fez carne e habitou entre... O livro de João, logo no capítulo 1, fala sobre isso. Então aquele Deus invisível que as pessoas não viam, agora está visível diante do seu povo. Discorra a finalizar esta palavra. Então, como a gente fazer esse Jesus visível nos dias de hoje? Onde é que está Jesus aqui? Aqui, o nome que é dado sobre todos os nomes na face da terra, pelo qual devamos ser salvos. E Deus exaltou de uma maneira, de sobremaneira, além de tudo, que deu o nome Jesus. E que todo joelho sobre a face da terra há de se dobrar. Aleluia. O evangelista João começa a sua carta dando uma sentença. Na tela, profeta João 1,18. Finaliza essa mensagem. Era apenas uma voz. E as pessoas obedeciam. Depois se manifestou em uma forma teofânica, através de anjos, trazendo direção para com o povo de Israel. Depois, ele habitou entre nós em carne. O próprio Deus, em carne. E teve um cego que dizia assim: filho Davi, filho Davi, filho Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus foi até ele, falando com eles: o que queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ver. Jesus resolveu ou não resolveu? João 1,18, evangelista João. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Em momento nenhum na história, Deus nunca foi visto por ninguém. Moisés simplesmente viu uma restazinha passando na fresta da pedra. E a glória de Deus foi sobre a sua vida. Então João começa a sua carta com uma sentença. Mas bota aí, profeta, 1 João capítulo 4, versículo 14, eu finalizo essa mensagem. Primeiro João capítulo 4, versículo de número 14. E vimos, e testificamos, é o próprio João, que diz: nós vimos, e agora nós testificamos, testemunha ocular, que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. Então hoje não tem conversa assim: eu nunca vi Deus, mas ouviu a voz. E ouviu a palavra, a pregação da palavra. E é o próprio João testificando. Olha, antes ele dava uma sentença, que ninguém viu a Deus.
Mas agora ele traz uma palavra assim: e vimos, confessamos, testificamos que vimos aqui o Filho de Deus. E o próprio Jesus diz a Filipe: Filipe, quem vê o Pai, vê a mim. Fique de pé. Bem-aventurado, essa é uma palavra. Bem-aventuradas que não viram nem ouviram, mas creram na palavra de Deus. Eu não ando mais por vista, eu ando por fé.